Os caras sentaram e ficaram me olhando. Então vamos lá. Queria trazer aqui uma reflexão hoje sobre 3 padrões que eu sinto que podem colocar nossa vida num lugar de expansão e prosperidade ou podem adoecer a gente, literalmente. Que são os padrões de pensamento, padrões de emoções e padrões de hábitos. Eu tenho percebido nos meus, tanto nos meus estudos pessoais, como conduzindo aulas mesmo, como todos nós temos padrões repetitivos o tempo todo. E o que acontece? É um circuito, né? Então, a gente tem um padrão de pensamento, esse padrão de pensamento, ele produz substâncias químicas correspondentes com essa vibração. E uma vez que você produz substâncias químicas, o seu corpo se sente de uma maneira, isso te gera emoções. Quando gera emoções e você sente aquele padrão de emoção correspondente aos pensamentos, no geral você está se fazendo muito bem ou se fazendo muito mal, dependendo de que vibração é essa. E isso também se aplica para os hábitos. Então, trazendo bem prático, se eu tenho um padrão de pensamentos de irritabilidade, de impaciência, de frustração, de reclamação, eu estou produzindo substâncias químicas correspondentes com esses pensamentos, com esse padrão, e a longo prazo eu vou me sentir como? Estressado, frustrado, irritado, impaciente, e essas emoções vão me contaminando. E aí todos os meus hábitos começam a ficar compatíveis a essa frequência. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu sinto... eu tenho padrões de entusiasmo, de resiliência, de agradecimento, de ação, de me colocar na vida, as emoções e as substâncias químicas produzidas vão ser correspondentes a isso. Então, a longo prazo, eu vou me sentir muito mais saudável, muito mais capaz, muito mais confiante. Faz sentido? Faz sentido total. Eu acho que isso, inclusive, tem muito a ver com aquele papo que a gente estava tendo sobre vício, vontade e tal, porque, né, no fundo, esses padrões são o que vão, de alguma forma, ou para o bem ou para o mal, regendo a nossa experiência, né? Eu gosto da ideia que você trouxe aqui, porque normalmente, quando a gente fala de padrões repetitivos, a nossa tendência é pensar, putz, são coisas que não nos vão fazer bem, né? Alguma coisa que a gente não vai fazer, mas eles podem, na verdade, é uma ferramenta que você pode usar para criar bons hábitos, por exemplo, né? Criar esse coquetel bom de químicas, essas coisas que vão, na verdade, te deixar o seu piloto automático do dia a dia vai ficando cada vez melhor. Quanto mais você vai implantando esses novos padrões, quanto mais você vai implantando padrões conscientes seus, criados, e não só tudo aquilo que você absorveu ao longo da vida, né, que você foi condicionado, você vai se recondicionando, né? Você vai realmente colocando algo tipo, tá, o que eu quero no meu subconsciente? O que eu quero, que crenças eu quero ter, que coisas que eu quero realmente, tipo, como que eu quero olhar para o meu dia a dia quando eu nem tô pensando nisso? Sim, porque o piloto automático é uma resposta do nosso sistema para preservar energia, para poupar energia. Então a gente entra num, teoricamente, piloto automático, se for para coisas boas, por exemplo, cara, eu vou acordar e já vou treinar. Eu vou acordar e vou me movimentar, vou fazer yoga. É um ótimo piloto automático, porque no geral vai te deixar mais consciente e você vai sair daquele modo robótico. Posso trazer uma reflexão? O piloto automático, eu diria que uma boa rotina. Uma boa rotina. Porque o piloto automático, você está anestesiado. Quem está lá? Se está no piloto automático, eu te pergunto quem está lá. A boa rotina, como você colocou, levantar e fazer ginástica, eu acho super legal. Mas eu fico um pouco com medo da robotização, por melhor que ela seja, porque aí perdemos uma pessoa. Aí a gente perdeu as escolhas. Sim, eu tô dizendo mais o impulso. Não, sabe? De você acordar e falar, cara, eu já vou. Não precisa nem pensar muito sobre aquilo. É a rotina, na realidade. Rotina. Porque realmente essa palavra robotizar não é bom. Não, porque a gente tem, infelizmente, a gente tem se robotizado e nós estamos tentando, por exemplo, humanizar o IA. Explica o que é IA, senão a galera não... A inteligência artificial.
Então, se a gente está tentando humanizá-la cada vez mais, e aí a gente senta, por exemplo, vai fazer um pedido numa lanchonete e aí você tem uma pessoa totalmente padronizada para um momento, a gente vê uma pessoa mais robotizada, num padrão esquisito, como você estava colocando, e aí fica estranho para nós como seres humanos, né? Mas os padrões são as escolhas que a gente faz. E as escolhas, elas determinam a sequência, o desenrolar. Exato. Eu sinto que, claro, se a gente tiver robotizado, a gente acaba ficando mais suscetível à manipulação. E isso é muito sério. Perfeito. Porque tem forças usando esse estado de anestesia... De anestesiamento, tá certo isso? Tá certinho. Em que a maioria das pessoas está para colocar ali frequências e manipulações muito complexas. Então, isso é um assunto... Mas é simples. Dá tema, como diz o Zé. Mas Carla, é simples. É muito mais fácil a gente manipular quem tá acordado ou dormindo. Então, nesse momento, as escolhas que a gente faz tornam a gente mais ou menos... Mas eu entendo o que o Kim tá falando quando ele fala sobre você programar para que isso já esteja rodando no seu sistema. Então, não acho que a palavra certa definitivamente não é um piloto automático, mas é mais cara, aquilo já faz tão parte de quem você é que você mal precisa... Ai, nossa, preciso treinar. Não, você já acorda e você sabe que aquilo vai te fazer bem. Seu corpo espera por aquilo porque você já tá... lá vem aquelas químicas boas de quando eu me movimento, de quando eu cultivo, sei lá, uma higiene mental ou emocional e etc. Faz sentido? Faz total. É interessante, André, eu entendo perfeitamente o que você fala e, claro, eu acho que o nosso exercício diário e na vida tem que estar cada vez mais no estado de presença, no estado da nossa essência, estar conectada com aquilo que está acontecendo ao nosso redor e menos nesse lugar do que você poderia chamar de um piloto automático. Ao mesmo tempo, eu acho que eu acho que a gente tem que, de certa forma, saber que em algum momento isso vai acontecer. No longo da jornada, né? Então é mais nesse lugar, no lugar que, sabendo que vai haver um piloto automático que vai se engajar no dia a dia em algum momento, é que nem você aprender a dirigir. Se você aprende a dirigir direitinho, bem, respeitando e tal, a hora que você está simplesmente pensando em outra coisa, né? Você pode estar muito presente, mas você está presente com seus pensamentos. Tem alguém ali dirigindo, tem alguma parte sua que tá ali Prudente. E que tá dirigindo e que vai, e se essa coisa tá bem condicionada, você vai dirigir legal. Exato. Agora, se você tem já na hora de aprender, na hora de colocar a informação para dentro, você colocou essa informação de uma maneira desorganizada, caótica e tal, o seu piloto automático ali vai sofrer, né? Você não vai conseguir fazer aquilo direito. É a repetição do bom hábito. Né? Que, exatamente, trocando em miúdos, é exatamente isso. É a repetição do bom hábito que torna aquela rotina, por exemplo, na sua rotina, por exemplo, vai muito pouca fritura. Aí você fala assim, cara, quando ele come fritura, ele sente realmente a fritura, mas é a rotina do bom hábito, que levantar, praticar o exercício, que gera dopamina, que vai te gerando química boa, ou seja, as boas escolhas, que vai te trazendo, sabendo que o Kim falou, é fato, mano, você vai capotar, vai dar ruim, vai. E tem uma coisa... Mas a pegadinha é essa, você tem que retomar por o caminho que ele falou. E assim, você tem várias portas de entradas para esse circuito. Você pode influenciar no seu padrão de pensamentos e hábitos através das suas emoções, você pode interferir nas suas emoções através dos seus pensamentos, você pode interferir nos seus hábitos através de... Uma coisa interfere na outra. Não tem ação isolada. Tá tudo interligado. Então, assim, se você se movimentar, você vai produzir químicas boas e você vai ter pensamentos mais claros e vai se sentir melhor. Se você meditar, você vai acalmar suas emoções e você vai ter vontade de ir para ação com coisas mais coerentes com essa vibração. Uma coisa está completamente ligada à outra e não tem como separar. Não tem como você só ter hábitos perniciosos e ruins e falar, não, mas meus pensamentos estão super... Cara, eu adorei. Seja muito honesto com você mesmo. Faça um convite. Agora rebobina, ouve o que ela falou de novo. Porque ela foi muito eloquente. Ela foi eloquente, mas ela foi precisa. Presta atenção, volta e ouve de novo. Não tem como você só ter hábitos perniciosos e ruins e falar, não, mas meus pensamentos estão super... Eu gostaria de trazer uma chave que a gente estava conversando, inclusive, ontem, que me veio, sempre volta, e é
E é tão simples e é tão absolutamente acessível para todo mundo, que é estar num estado de agradecer. Agradecer aquilo que já é, agradecer todos os lugares onde você já está agindo, porque assim, é muito fácil, como a gente também, como o Marcos trouxe, né, lindamente no programa dele, a gente ficar preso nessa ideia de, tá faltando alguma coisa. E se tem um mantra da minha vida, que eu sempre falo, é que a gente tem que usar os recursos disponíveis à nossa volta, e não ficar olhando porque tá faltando. Se você olha só porque tá faltando, você nunca vai se sentir feliz. Porque você está sempre incompleto. E o grande lance para a felicidade é uma palavra chamada completude. Como assim? O cara mais incompleto de todos falando sobre completude. É isso. Completude. E quando a gente tá nesse lugar, quando a gente parte desse conceito de, nossa, o que tá faltando, você começa a ver o que tá faltando aqui, depois ali, depois ali, depois ali, e de repente você tá inundado, você tá, tipo, soterrado com essa sensação do que você não tem. E quando você simplesmente toma um momento em meditação, na sua prática, com o seu gato, sabe? Não precisa ser complexo, de só naquele momento falar assim, nossa, como eu sou grato por esse momento que eu tô vivendo aqui. Aquilo planta uma semente para outros pensamentos, outras sensações de gratidão brotarem. E aí aquilo também vai contagiando, vai expandindo dentro de você. É uma questão de foco. Né? Você põe foco no que você quer multiplicar. Aonde né? você vai colocar a sua atenção. É a escolha. E aí vem a sabedoria do taoísmo, né? Aonde você leva a sua atenção, você leva a ti. Você energiza. Você tá levando energia vital para aquele lugar. Se você treinar o seu olhar para sempre olhar o que tá faltando, você tá colocando energia sempre nesse lugar e provavelmente você não tá reconhecendo o que a vida tá trazendo para você. Então, que engraçado, enquanto você falava, eu tive um déjà vu, eu queria comentar isso aqui, porque fazia muito tempo que eu não tinha. muito a ver com o assunto, mas eu senti como se a gente já tivesse tido essa conversa exatamente mas aqui. Eu tava pensando que tudo é quântico. Porque aí a gente pega a tua filosofia e a ciência, que ele acabou de colocar, e pega a física quântica e coloca no espaço-tempo toda essa maluquice que você está falando. E aí você sente um déjà vu, e aí ele fala, por exemplo, que tá tudo solto e você tem que achar o seu foco para multiplicar aquilo. E aí na física quântica tá tudo respondido com a tua filosofia, com a ciência, Sim. e tudo se casa. Né? Sim. Você tem até um déjà vu, porque fora do espaço-tempo... Vai para um outro lugar, né? Vai, claro. E é interessante, né? O Dr. Joe Dispenza, ele fala sempre sobre as nossas tendências de repetir sempre as mesmas sinapses, né? As mesmas redes neurais. E uma vez que você começa a cultivar mesmo, é um exercício, pensamentos mais elevados, emoções mais elevadas, hábitos que elevem mais a sua frequência. E eu não tô falando de coisas muito místicas, eu tô falando de frequência vibracional mesmo. Pode falar de música boa, exato. que toca. O seu coração tem um campo magnético, o seu cérebro tem um campo elétrico, isso tá conectado, você tem um campo poderosíssimo, essa máquina é muito poderosa. Se você começar a cultivar pensamentos, emoções, hábitos coerentes entre si, numa vibração mais elevada, cara, coisas extraordinárias acontecem. Extraordinárias e simples, tá? Não tô nem falando de coisas uau, coisas extraordinárias, assim, você dissolve um conflito assim, ó, como se desaparecesse, tipo mágica. É um exemplo muito corriqueiro. Assim, você chega num lugar, qual assunto, que tipo de assunto que você vai puxar com quem tá ali? Você vai pro assunto da desgraça? Ou você vai pro assunto de alguma coisa, sabe, do amor pelo um familiar, de uma coisa... aquela semente ali vai ter um desdobramento imediato que vai afetar a sua experiência com aquela pessoa, a sua experiência a longo prazo. Então, assim, são essas decisões que são muito simples, elas são muito... E você vê quem tem uma predisposição para um e quem tem uma predisposição para outra. E a pessoa que tem a predisposição para o harmônico, o benéfico, ela é mais agradável de você estar junto, sabe? Se tem aquela... Se não é a pessoa que tá sempre lá, tipo, que você fala assim, nossa, tipo... Não, tem gente que cresce pela polaridade. E tudo bem, é um lado para si. Sim. Mas você pode crescer pela comunidade. É diferente, pelo bem comum, por algo que você... Escolha de novo, escolha. Se você escolher um bom assunto, tem um bom desdobramento. Se você escolher um péssimo assunto, talvez seja coerente também. E isso não significa... talvez seja coerente com você.
E isso não significa que você não vai encarar desafios ou que você não vai entrar em contato com emoções mais densas ou pensamentos ruins. Claro que você vai, senão você estaria muito poliano. Não, você está encarnado. E esse rolê, cara, a gente topou um rolê muito louco, porque estar encarnado é uma experiência muito envolvente. Você sente na pele, né? Você sente... Não sei. É que o Anderson, quando desliga a câmera, ele vai embora. Mas isso eu acho que é um ótimo gancho para um próximo assunto que a gente pode ter aqui, que é onde que você se percebe com tudo que acontece com você? No personagem vítima ou no personagem vilão? Ou em nenhum dos dois? Porque onde você tá nessa história, onde né? você tá nessa história? Que filme você cria da sua vida? Sim. Por exemplo, hoje a gente chegou aqui e a gente falou, cara, tá acontecendo com vocês também? Tá um monte de desafio ao mesmo tempo? Só que a gente tava falando disso rindo. E aí... O que é legal também, deixar claro para vocês todos que estão nos vendo aqui, nós temos problemas, a gente não tá resolvido, a gente tem bons insights, a gente usa os insights, nem todos, mas a gente fala para se ouvir, eu estou falando para me ouvir. Então, isso é importante. Não estamos aqui doutrinando ninguém. Nossa, não. A gente tem altos desafios e de vários níveis, né? Então, toda hora A gente só tá compartilhando a nossa experiência porque a gente tá vivendo exatamente isso como todo mundo. E porque, no geral, a gente tenta ser um espelho um pro outro de uma forma que a gente se recorde do que somos verdadeiramente. Vou compartilhar uma experiência nossa aqui. Teve um dia que eu e o Kim, a gente tava num conflito, cara, que tava andando em círculo, sabe? Tava repetindo. E aí chegou uma hora, eu percebi que eu tava me desgastando emocionalmente, ele também, como qualquer pessoa que se relacione. E aí a gente tava sentado um de frente pro outro, eu falei, vamos só sentar e se olhar um pouco? Em silêncio. E ele, como um ótimo parceiro, só topou. E a gente se sentou e ficou se encarando. Se amaram. Se olhando. A gente ficou se olhando nos olhos. Passou 5 minutos. 5 minutos. Se amaram no final. Cara, a gente olhou e falou assim, isso é tão pequeno. Trouxe um lugar, ampliou muito a perspectiva. Ampliou muito a perspectiva. E é isso, assim, por isso que eu sempre trago a coisa da perspectiva. Eu acho que o momento em que você fecha demais e você perde a visão maior, é muito fácil se perder aqui no fechado. Agora, você vai para a visão do satélite, ok, tipo, é aqui e tal, você não se perde. Você vê os caminhos, você vê, entrei por esse caminho aqui, puta, deu ruim, esse caminho leva para esse lugar. Deixa eu tentar uma outra estratégia, deixa eu tentar um outro jeito de fazer isso. E aí você chega em outro lugar. Mas vou dar uma dica, o que eles fizeram não é para qualquer um, você tem que ter respeito profundo, primeiro pelo seu parceiro, primeiro por você, primeiro por você, depois pelo seu parceiro para encarar esse silêncio olhando no olho, que não é fácil. Aí você vai encontrar você mesmo nele e ele mesmo em você. E aí esse silêncio é muito eloquente. Ele tem muita informação, esse silêncio tem muita informação e se tem que ter coragem. Se você tiver coragem, vulnerabilidade, presença, maturidade, isso, talvez a palavra mais essencial aqui, de realmente ser honesto, assim, nossa, tô percebendo que eu tô nesse padrão, tô percebendo que isso tá acontecendo, desculpa, tô contribuindo para esse conflito. Aí você traz pro outro aquilo que você sente de um outro lugar, muito mais gentil, muito mais maduro, então virar uma chave, né? Virar uma chave. E aí assim, um cultivo. É um cultivo. Constante. O que foi legal nessa nossa conversa é que você conseguiu trazer uma reflexão bem profunda e agora você chegou colocando na realidade do dia a dia como resolver. Eu acho que ficou claro para todo mundo, pelo menos para mim, que começou de uma forma mais assim, mas você vê que como fica eloquente, né? Começa de um lugar mais mental, que a gente tenta compreender desse lugar só, nem dá mas vai tanto, encaixando. E aí tudo vai encaixando. Eu queria sugerir a gente fechar essa conversa, cada um agradecendo por alguma coisa, já que a gente falou sobre o poder de se colocar nesse lugar, de olhar reconhecer o que a gente é e tem. Por favor. Eu acho que eu vou agradecer pelos meus espelhos, por todos os espelhos que eu tenho na vida, porque é ali que eu realmente me vejo, me reconheço, me lapido, vou compreendendo
compreendo mais sobre quem eu sou e quem eu quero ser e como que eu quero aparecer. Eu acho que a gente, né, então assim, vocês dois são espelho, Augusto também, e aproveito isso para fazer o convite para a reflexão de vocês, sabe, a gente tá trocando aqui e como vocês veem, é um lugar de bastidores, é um lugar que a gente tá descobrindo junto com vocês, então participem, mandem as suas reflexões, e mandem suas reflexões sobre o que a gente disse, mandem as suas, se você acha que a gente falou alguma coisa que não tem nada a ver, queremos saber, porque é essa conversa que estimula, essa conversa que enriquece tudo. Cara, eu vou deixar você fechar, então eu vou falar em segundo. Eu quero fazer um agradecimento profundo à eloquência do silêncio. O silêncio tem me ensinado bastante e tem sido eloquente na hora e no momento exato. No silêncio eu tenho encontrado respostas que eu nem havia feito perguntas. No silêncio eu encontrei um respeito e encontrei o respeito que eu buscava e que eu queria. Então, o meu tributo de hoje vai ao silêncio, porque ele é eloquente do jeito que ele precisa, tanto dentro quanto fora. Então, obrigado pelo momento de silêncio que vocês fizeram. Que bonito. E eu quero agradecer pela oportunidade de lidar com cada desafio que vem e com todas as ferramentas que a vida nos oferece para lidar com esses desafios com graça. É isso que eu quero agradecer, porque às vezes é fácil a gente reclamar do desafio. Não estou dizendo que eu quero mais, hein, Cosmo? Pelo amor de Deus. Não é isso, né? Mas os que vêm, eu percebo que o espelho é perfeito e exato, porque Deus é matemático. E o silêncio também me ajuda muito a lidar com esses desafios. Então, fecha esse circuito aqui.